até a criança nascer. Então vai dar mais ou menos umas 5 ecografias, tá? Cada ecografia dessas custa R$300, porque o hospital não faz, é uma ecografia dupla, eu acho que é uma coisa assim, e ali no hospital não faz, tem que fazer particular. Geralmente o doutor ele cobra R$300, tá? Como eles são pessoal que baixa renda, que precisa, né? Ele diz que faz a metade do preço, tá? Então, assim, se você sentir no coração de alguma forma nos ajudar financeiramente, porque aí tem que ser dinheiro, tá bom? Ontem nós recebemos um valor aqui de uma irmã, eu já vou usar esse valor para reverter aí para ela também, tá? A gente está acompanhando esse caso, também estamos indo atrás para ver se não tem um meio de ser mais barato, ou se conseguir pelo SUS, alguma coisa, né? Vamos ver, estamos acompanhando isso aí. Então, se você quiser ajudar, quem está nos acompanhando na live também, quiser fazer um pix ali, depois pode entrar em contato e nos dizer que é para essa finalidade, tá bom? A igreja tem que se mover em prol de pessoas, né? Não só de coisas. Amém, irmãos? Feche teus olhos. Senhor Deus, nessa noite queremos receber uma palavra, Senhor Deus, uma palavra que vem daí do alto, Senhor. Queremos receber uma palavra das regiões celestiais, Deus. Queremos, Senhor Deus, ser transformado por elas, Senhor. Essa palavra que é poderosa, essa palavra que tem vida, que tem poder, Senhor Deus, de transformar a nossa vida. Ela vai nos lugares onde a gente não consegue humanamente ir, mas Tu, Senhor Deus, vai ao encontro de cada um de nós, de cada alma que está aqui, Senhor Deus. Fala com o nosso espírito agora, nos convence do nosso erro, nos convence da mudança, nos convence, Senhor Deus, que Tu és o único Senhor, o único Salvador, o único que a gente pode confiar e precisamos estar em Ti, Senhor. Por isso, nessa noite, fala conosco, Pai, através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, fique bem à vontade. O chicote vai pegar um pouquinho, mas é bem de leve. Nós hoje eu quero falar um pouco sobre orgulho e soberba. Alguém já passou por isso? Levanta a mão. Todo mundo, né, irmãos? O orgulho e a soberba são duas coisas que elas nos acompanham na nossa vida. É um sentimento da alma, né? Mas eu vejo que a soberba e o orgulho é algo que nos trava a nossa vida, trava de nós recebermos, de nós andarmos para frente, de nós andarmos mais tranquilos, mais leves, e ele vai nos travar tanto socialmente, como na família e como no ministério. Qualquer dessas áreas, o orgulho e a soberba vai nos travar, não vai deixar nós vivermos a plenitude que a gente poderia estar vivendo. Amém? Na sociedade, a gente enfrenta dificuldades, muitas vezes para manter um emprego. Quando a pessoa é muito orgulhosa, né, é difícil manter um emprego, é difícil tu manter uma amizade, tu manter um relacionamento, né? É difícil de tu muitas vezes lidar com aquele que é superior, uma autoridade. É difícil muitas vezes tu conseguir respeitar as leis quando você vive no orgulho, quando você é muito orgulhoso. Na família a gente tem muitos problemas de relacionamento, e a maioria das vezes os problemas nem são tão espirituais, mas são familiares. São problemas de relacionamento, são problemas de poder liberar perdão, ou até mesmo receber perdão. Porque às vezes tem gente que é fácil liberar um perdão, mas é difícil de receber um perdão. Então muitas vezes o orgulho ele não deixa com que a gente haja dessa forma, de pedir um perdão, de receber.
A gente tem dificuldade de reconhecer nossos erros. Muitas vezes a gente está sabendo que a gente está errado, mas o orgulho não deixa a gente reconhecer aquilo ali. Na minha mente eu estou vendo, eu estou sentindo, cara, eu estou fazendo errado, mas eu não dou o braço a torcer. Me mantenho no erro muitas vezes por causa do orgulho. Tento resolver meus problemas sozinhos. Quanta gente a gente vê aí que se atrapalha na vida, por quê? Porque não consegue pedir uma ajuda. Ela não consegue se dobrar para que outro auxilie, outro ajude. Ela quer fazer tudo sozinha, ela quer resolver tudo sozinha. Eu sei tudo, eu me viro. E muitas vezes se estrepa, né? Acaba dando problema. O relacionamento no casamento, então, é desastroso, né? E até eu quero abrir um parênteses aqui, que eu acho que aqui é um dos... Ele é um lugarzinho bom de resolver o orgulho, né? No casamento. Quem é casado aqui sabe do que eu estou falando, né? Então, existe um confronto direto ali, e não dá para te mentir, porque a pessoa te conhece, né? Não dá para te fingir, porque ela sabe quem tu é ali. Então é bem complicado. Mas o orgulho também no relacionamento do casamento, ele trava muita coisa. Ele deixa com que a gente fique não aproveitando no total do que a gente poderia. No ministério também é uma dificuldade de se moldar, de se deixar transformar, dificuldade de ser pastoreado. Eu como pastor, muitas vezes a gente tem que falar com alguém, a gente tem que dar um conselho, a gente tem que orientar, e tem gente que recebe, e beleza, e eu creio assim que a gente faz isso buscando bem, buscando realmente pastorear, cuidar, né? Tentar curar feridas e traumas, mas tem gente que às vezes não recebe. Por quê? Por causa do orgulho. Ele não pode ser pastoreado. Ele quer andar ou no teu lado ou mais que tu. Entendeu? Ele nunca pode reconhecer assim que pode estar um pouquinho abaixo. Ele tem dificuldade, quem é orgulhoso, de servir. Ele muitas vezes quer ser servido, mas ele não quer trabalhar, ele não quer servir pessoas, não quer trabalhar em prol de outros. É a pessoa que tem orgulho também. E muitas vezes o orgulhoso, ele quer estar em destaque. Ele quer ser paparicado, ele quer ser aquela pessoa que é o que aparece primeiro na foto, é o que quer se exaltar em cima dos outros. Tudo por quê? Por causa do orgulho. É a pessoa se reconhecer, achar que ela é, e ela pensar que ela pode fazer qualquer coisa, não ter limites. Esse é o orgulhoso. O orgulho nos priva de desfrutar momentos e oportunidades, pois foca só nos seus direitos, foca só nas suas ideias, nas suas legalidades, e ele não abre mão disso. Quanta gente a gente vê aí que às vezes poderia participar junto, poderia estar mais perto, e acaba se isolando, acaba não desfrutando de momentos e de pessoas, né, em relação à família e coisas. O orgulho acredita na sua justificação própria, na sua força, nas suas capacidades. Resumindo, o orgulhoso tem uma grande dificuldade de interagir com outras pessoas. Isso é uma característica principal do orgulhoso. E hoje eu quero estar compartilhando também uma palavra com vocês. Se encontra em 2 Reis, capítulo 5, no versículo 1 até o 14, uma história bem conhecida, a história de Naamã. Eu quero compartilhar, estar lendo isso com você aqui agora, a gente poder analisar um pouquinho
essa história fala de orgulho, essa história fala de soberba, mas também fala de humilhação, também fala de cura, né? São coisas que a gente precisa entender. 2 Coríntios 2 Reis 5, 1 a 14. Passo a ler aqui ligeiro. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria. Ele era capitão do exército de qual rei? Da Síria. Vai guardando. Era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, quem deu? O Senhor dera livramento aos sírios, e era esse homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. A quem ele mandou a carta? Rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Mandou a carta para o rei. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas do Israel? Não me poderia eu lavar nelas e ficar purificado? E voltando-se, e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta tivesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Que história, né? Gente, é uma história. Tem muita coisa para a gente olhar aqui nessa noite. O Senhor fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Nessa história, a primeira coisa que eu quero salientar com você
é que Deus concedeu cura a um estrangeiro. Porque o que a palavra diz? Que ele era um servo do rei da Síria. E mais adiante a gente vai ver que esses sírios, o que eles estavam vindo em direção ao povo, e ali pegaram uma menina e levaram como escrava. E Deus curou esse comandante. Estranho, né? O que isso me chama a atenção nessa noite, irmãos? É que Deus é soberano. Deus é soberano. E Deus não está preso às nossas ideias, às nossas culturas, às nossas filosofias, o que eu penso, como é que tem que ser. Deus é soberano. Deus é soberano e Ele faz do jeito que Ele quer, como Ele quer, com quem Ele quer. Eu acho que isso é uma primeira coisa que a gente pode aprender nesse texto. Deus cura e salva quem Ele quiser. Não tente limitar a Deus. Às vezes a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha. Não, Deus só pode até aqui, até ali, até aqui. A gente quer limitar Deus. Mas entenda isso nessa noite, que Deus não tem limites. Deus é eterno, grandioso. Deus pode todas as coisas. Não tem nada sobre Ele. Entenda isso. Entendendo isso, quero te dizer nessa noite, esteja preparado. Esteja preparado para o extraordinário e o inesperado de Deus. Teve um outro episódio nas Escrituras, a gente encontra onde Pedro foi mandado à casa de Cornélio, que era um comandante romano lá. E Pedro diz assim: eu não vou ir. Vai do pecador, vou lá, considerado um pagão, um ímpio, não era nem digno do judeu entrar na casa dele. E o Senhor daqui a pouquinho dá uma visão para ele cheia de répteis, bota um monte de coisa dentro do lençol, diz assim: agora tu mata e come. E para o judeu não come aquilo ali, aquilo é impuro. E aí você vai começar a entender um pouco o que é Naamã, pastor. O que a gente considera impuro, se o Senhor diz que é puro, terminou. Está declarado do Senhor. E ele diz para Pedro: não, mata e come, mata e come. Não vou comer, não vou comer, não vou comer. Deus estava preparando Pedro para que ele pudesse chegar na casa de Cornélio. E aí, indo ao contrário da sua vontade, ele vai até a casa do Cornélio. Irmão, e Pedro está lá ministrando uma palavra, quando vê o Espírito Santo vem sobre aqueles pagãos, vem sobre eles, e eles são batizados no Espírito Santo, e recebem do Espírito Santo. Se fosse por Pedro, eles não teriam recebido, eles não teriam sido alcançados. Por quê? Porque Pedro tinha os seus conceitos do seu judaísmo, e muitas vezes a gente precisa quebrar algumas leis que nós temos, que a gente carrega junto conosco, para que pessoas sejam alcançadas. A graça de Deus, ela está sendo manifesta, ela está oportunizando as pessoas a chegar a Cristo, e a gente começa a montar barreiras para que as pessoas cheguem a Cristo, começa a criar lei, começa a criar tradição, começa a criar doutrina, para que a graça de Deus se manifeste nas pessoas. Esteja preparado para o extraordinário e inesperado. Espere em Deus. Deus pode fazer algo que você nem imagina.
Algo que você diz isso é impossível, mas esse aí que Deus gosta. Quando é impossível, é com Ele mesmo. Deus é o Deus do impossível. Diante dessa história, eu também preciso perguntar: quem é você? Fecha os teus olhos. Não te importa com quem está do teu lado. Quem é você agora? Se autoanalise. Quem tu serve? Quem governa sobre a tua vida? Quem tem o governo dela? No que você acredita? No que você crê? No início do texto é falado quem era Naamã. E muitas vezes, irmãos, é bom a gente parar e se perguntar: quem sou eu? Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Quais meus objetivos? Fazer uma autoanálise da nossa vida. Porque isso é muito importante, você saber quem você é. E o texto vai se desenrolando e fala desse Naamã. Ele era um comandante, e fala que lá num certo momento uma menina, ela foi capturada e foi levada como escrava para trabalhar para a mulher de Naamã. E essa menina, ela é usada por Deus apenas com uma frase que ela falou. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, Deus usa uma menina escrava, ainda bem que era uma menina, não em relação ao sexo, mas que era pequena ainda. Porque se é a gente, se é um adulto, ele já vai pensar assim: eu não vou ajudar ninguém, esse pessoal. Se você vai pagar de escravo, matar meu pai, minha mãe, sei lá o que, destruir minha cidade. Qual é a responsabilidade que eu tenho com essa pessoa que está com lepra? Eu quero mais que se espalhe e que morra. Mas era uma menina, era uma criança, e a criança, ela tem essa característica de inocência, ela tem essa característica de ser simples, de expressar aquilo que lhe vem à mente. Ela não está presa a conceitos, ela não está presa a leis. Ela é alguém que se manifesta e vive a sua vida de uma maneira espontânea. E ela diz isso: se eu estivesse diante do profeta que fala em Samaria, seria curado da sua lepra. Aí tu imagina alguém que está num desespero, todo tomado de lepra, ouvir alguma coisa assim: existe uma cura em tal lugar. E Naamã já, cara, vou ver aqui com o rei, existe uma situação lá que eu possa ir lá e possa ser curado. Porque ele era um cara bom. Diz ali que ele era um cara respeitoso, é um cara que fazia bem o seu trabalho, mas estava doente. E diante disso, ele vai e pede para o rei: posso ir até lá? E o rei diz: não, parei que eu vou te ajudar, vou fazer uma
para o rei lá de Israel e vou mandar, cara, estou fazendo aqui, estou te mandando Naamã, tu chega aí, cura ele, beleza, né? Irmãos, às vezes a gente não está indo na pessoa certa. Eu vejo que hoje, o que eu quero dizer é que não é o rei que faz milagre, irmão. Se a gente ouvir a história, o rei ficou apavorado quando chegou na mão diante dele, aquela carta. Quem sou eu? Eu sou Deus agora para fazer milagre e curar e eu creio que muitas vezes a gente também está errando o alvo. Às vezes os nossos problemas, as coisas que a gente precisa resolver, os momentos que nós precisamos buscar ajuda em alguém, a gente está buscando o lugar errado. A nossa busca tem que ser no Senhor. Se nós queremos uma vida consagrada, se nós queremos cura, se nós queremos uma transformação, não adianta ir no prefeito, irmão. Não é o prefeito que vai resolver isso. Nós precisamos de pessoas consagradas, pessoas que realmente buscam o Senhor, que têm vida com o Senhor, que têm compromisso. É essas pessoas que nós temos que procurar. Pessoas que têm sua vida consagrada a Deus. Pessoas que querem viver uma vida com Deus. Essas pessoas podem nos trazer cura. Por quê? Porque essas pessoas vão interceder a Deus. Porque a cura vem de Deus. Se você não sabia disso, eu estou falando hoje, não tá? Você é só o vaso que Deus usa. O poder que vem de cima, vem do Senhor. Não é fulano, não é beltrano. Não é quem está com o microfone na mão. Não, esse poder vem do Senhor. E Ele pode te alcançar. Se você quer transformação na sua casa, na sua família e sociedade, e eu vou te dizer uma coisa, irmão. Eu estava lendo um livro esses dias, buscando da palavra ali, estudando. Irmãos, busque pela sua família, ore pela sua família, peça perdão pela sua família. Procure saber o que aconteceu no passado. Interceda pela sua família, peça perdão. Muitos erros que nossa família cometeu, eles nos alcançam ainda hoje. As consequências. Então, irmão, se você já entendeu o Evangelho, já entendeu quem é Jesus na sua vida, interceda pela sua família. Se você precisa disso, você precisa transformar uma sociedade. Não vá ao prefeito, vá a Deus. Jeremias 29, 12 e 13 vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Vai a Deus. Deus está dizendo, cara, se você vier me buscar, se você orar, me buscar, eu vou me manifestar, eu vou ao teu encontro. Outro ensinamento que a gente pode tirar muito desse texto é, irmão, não espere bajulação e reconhecimento. Naamã, ele chegou todo orgulhoso. Eu sou um cara, eu sou um comandante, eu sou um cara muito bom, eu sou alguém legal. E o que ele diz? Ele diz assim, ó, o que eu estou imaginando? Eu vou chegar lá na casa do profeta, e o profeta vai vir, né? E vai vir, vai me tocar, e vai orar ao Senhor, e vai fazer, vai ter tribulação, e vai ter, né? O que acontece quando ele chega lá? Eles eu nem sai de casa. Ele manda um empregado, diz assim, vai lá e te lava no rio. Irmãos, muitas vezes a gente quer bajulação, a gente quer que as pessoas, como é que tinha aquele dia na internet, tu lavou a louça, lavei sozinho, o cara todo assim, né?
gente está querendo isso. Ai, não, tu veio, tu pregou. Ah, não. A gente busca essas bajulações. Mas, irmão, eu quero te colocar numa situação complicada. Eu preciso posicionar você. A palavra do Senhor vai dizer que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Se nós fomos comprados, é porque nós pertencíamos a outra pessoa, a outro alguém. Pelo sangue de Jesus, Ele foi lá e nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, diz a palavra do Senhor. Irmãos, às vezes a gente quer ser tão orgulhoso diante de Deus, mas hoje nós somos pessoas que a gente errou, que a gente pecou, que a gente viveu as nossas vontades e viveu no pecado por muito tempo. E o Senhor teve compaixão de nós e nos resgatou, e hoje nós pertencemos a Cristo, nós somos escravos de Cristo agora. Você concorda com isso? Que no primeiro momento o Senhor nos tirou de um dono e nós temos um outro dono. A palavra Senhor, quando aparece na Bíblia, ela se refere a dono. É Senhor de dono. Deus é dono de nós. Então, quando você é dono, você é um escravo. Quando você tem um dono, você é um escravo. O que acontece? Você não tem mais essa vontade. Você não vai fazer o que você quer. Você não vai dar opinião. Por quê? Porque agora você vai viver de acordo com o seu dono, dentro das regras do seu dono. Então, o que nós temos que ser, irmãos? Nós, em vez de buscar bajulação, em vez de buscar o foco para si, nós temos que botar o joelho no céu e botar as mãos, botar o joelho no chão e as mãos no céu, e agradecer a Deus por Ele ter nos mantido vivos, porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra, mas Ele nos resgatou para que tenhamos vida, e vida é mudança. Então nós temos que ser agradecidos a Deus pelo que nós temos, essa oportunidade de vivermos essa vida com Ele. E a palavra do Senhor vai nos dizer, João 15,15, coloca para nós aí. Glória a Deus por esse versículo, irmão. Já vos não chamarei servos, escravos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Num primeiro momento nós somos resgatados e temos agora um novo dono, mas a partir do relacionamento, entenda isso, a partir do relacionamento com esse novo dono, nós ficamos amigos, nós chegamos mais perto, nós temos acesso, nós podemos falar, nós podemos dar nossa opinião, nós podemos interagir. Glória a Deus. Então não busque bajulação, mas agradeça a Deus pela oportunidade que Ele está te dando. Irmãos, o versículo 5 vai dizer assim: então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Quando tem a impressão aqui que ele queria comprar a bênção. Não, uma pessoa assim: vou levar um dinheirinho porque vai que, né, eu preciso pagar por essa bênção. Uma vez aconteceu, no livro de Atos, capítulo 13, 8, ele vai falar,
andava junto com os discípulos, um mágico chamado Elimas. Havia se convertido, recebeu o Evangelho e andava com eles. E numa dessas andanças, chegou em certo local e os discípulos, ao colocarem a mão sobre a cabeça das pessoas, elas recebiam o Espírito Santo. E quando Elimas viu aquilo ali, ele disse assim: quanto é que é? Quanto é que vocês querem para eu poder fazer isso aí também? E os discípulos dão um xixi nele. A partir dali não andam mais juntos. Não tente comprar as bênçãos de Deus. Fique com o seu dinheiro para você. Não venha negociar com Deus. Não venha achar. E aqui eu vou citar Mamon. Mamon é um demônio. É um principado que ele toma conta de lugares, de pessoas, aonde o dinheiro é o Deus. Quando você quer comprar as bênçãos de Deus, sabe o que você está dizendo? Que Mamon é maior que Deus. Você está estabelecendo o reinado de Mamon sobre Deus. Isso nunca vai acontecer. O Senhor ainda é o governante maior. O Senhor ainda vai definir as coisas. O Senhor está no controle. Ele não perdeu o controle. E a palavra nos diz que é aquilo que de graça a gente recebeu, de graça a gente também dá. Então, quando você vê alguém cobrando pela graça de Deus, cobrando pelo favor de Deus, te afasta dali, porque ali não vem a Deus, vem na Mamon. Só uma dica para você: precisamos quebrar o orgulho e a soberba. E no caso de Naamã, eu creio que foi a parte mais difícil, foi essa. Acreditar que tem um profeta que cura, show, beleza. Não, lá em Samaria tem um cara, não, cara. Ir até Samaria, ir até o encontro desse profeta, beleza, isso é barbada. Só que quando chegou na hora que o profeta, primeiro, já não atendeu como eu queria, né? Isso é um tratamento de orgulho. Já não foi como eu queria. E o segundo ponto, ele sim vai lá e te lava 7 vezes no Rio Jordão. É mais ou menos assim, ó, eu vim de Mercedes e eu quero ver aqui onde Chevette. O Rio Jordão era um rio muito, bem mais pobrezinho do que os rios que tinha lá na Síria. E eu acho que esse foi a grande dificuldade, porque a palavra vai dizer o que? Indignado, ele pegou e disse: o quê? Eu me lavar nesse Jordão aí? Nessa miséria de Jordão? Vamos embora. E Naamã pega e vira as costas e vai embora. Aí, irmãos, aí eu te digo assim, ó, como é bom tu ter gente do teu lado, para naquela hora que tu está no desespero, que tu está indignado, que tu está bravo, que tu tem alguém para poder te bater no ombro e dizer assim: ó, Naamã, para aí, espera só um pouquinho. Se ele te dissesse: sobe na árvore mais alta, tu subiria. Aí Naamã começa a pensar. Ele só te pediu: vai lá e mergulhe 7 vezes, estará curado. Já estamos aqui, o que custa? Irmão, como isso é importante quando tu tem alguém para te aconselhar uma palavra sábia, alguém que possa te direcionar
num caminho, numa decisão. É alguém precioso, essa pessoa. E aí então, ele decide, cara, então vou lá mesmo. É mesmo, né? Já estamos aqui, vou lá me atirar então. Aí eu fico imaginando, 7 vezes, cara, não podia ser 2, 3, 7 vezes. Agora lá, duro. Isso não é para quebrar o orgulho, isso não é para te fazer, porque é uma humilhação. Tu tem que te dobrar, tu tem que dobrar os joelhos, tu tem que se abaixar, tu tem que mergulhar. E 7 vezes ele teve que fazer isso. Só que o que diz a palavra? E mergulhou 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Bom, às vezes a cura, ela vai te levar para um lugar de humilhação. Muitas vezes tu vai ter que falar, se expor. Muitas vezes tu vai ter que compartilhar com alguém coisas que você fez no passado que não são muito bonitas. Mas a cura está ali. Enquanto isso não for tirado para fora, Naamã tinha uma lepra. E a lepra é algo que geralmente as pessoas escondiam porque era muito feio. Era terrível. Tu ficar podre vivo. Então aquilo era humilhante. Só que quando ele chega lá no rio, ele tem que tirar suas roupas. E ele tem que se expor diante dos seus soldados, que certo nunca viram aquilo, porque ele sempre ficou escondido. E o que eu quero trazer nessa noite? Que tem coisas, tem pecados, tem problemas que a gente precisa trazer para fora, que a gente precisa colocar na mesa, que a gente precisa confessar, que a gente precisa mexer neles. São coisas que às vezes precisam ser tiradas da nossa vida. Se você não fizer isso, não vai ter cura. Se você não se dispor a fazer o que Deus quer, a palavra do Senhor está cheia de conselhos. Não rouba, não mata, né, os mandamentos. E o que a pessoa faz? Rouba e mata. Aí depois vem as consequências. Por que a minha vida está assim? É consequência da tua escolha, meu irmão. É consequência daquilo que tu escolheu para a tua vida. Eu oro para que Deus levante os profetas da nossa vida, profetas que vão nos apontar caminho, profetas que vão falar palavras que às vezes a gente não está querendo ouvir, mas que é necessário a gente ouvir. Profetas que vão dar a mão e vão caminhar junto conosco, vão nos direcionar, nos levar a Cristo. Profetas que vão nos ajudar a alcançar uma vida melhor. Não perca a oportunidade quando a bênção bater na tua porta. Não perca a oportunidade por causa do orgulho. Se você tem que pedir perdão para alguém, peça. Se você tem que contar alguma coisa para alguém, conte. Se você tem que receber perdão, muitas vezes a pessoa chegou na tua porta e eu queria vir te pedir perdão, fechou a porta. Aquela lá tá bem, mas tu ficou com peso ainda. Às vezes, que nem eu vi esse dia o Luiz me falando, tu lavar o pé das pessoas, sabe aquela coisa do lava-pés? Tu lavar os pés das pessoas é tranquilo, mas tu deixar lavar o teu, não, então que nem Pedro, não, meu não, se não é capaz. Então tu não tem parte comigo. Você tem parte com Deus, deixa Ele lavar teus pés.
Deixa ele ir lá onde precisa ser mexido, lá onde precisa ser limpo. O Senhor com certeza vai te dar uma vida muito melhor. Porque eu fico imaginando como é que Naamã chegou em casa, como é que foi a vida dele a partir daquele momento. Aí, mulher, estou curado. Porque com certeza o casamento era meio, mais ou menos. A sociedade, o seu convívio. Cara, tu pode ter uma vida muito boa se tu seguir os conselhos do Senhor, se tu seguir o que a palavra diz, se tu viver uma vida corretamente, com certeza as bênçãos te alcançarão. Não vai precisar ninguém ir lá botar a mão na tua cabeça para que tu receba uma bênção, porque isso vai ser uma consequência daquilo que tu já está vivendo. Existe uma promessa do Senhor. Se tu fizer assim, 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 vai ser bênção. Se tu fizer assim, 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 vai ser maldição. O que você está escolhendo hoje? Se dobre à vontade de Deus. Entra no teu quarto, pede perdão. Fala com o Senhor o que eu preciso mudar, o que precisa mudar na minha vida, aonde precisa ser mexido. E eu tenho certeza que o Senhor vai te ouvir. Eu tenho certeza que o Senhor vai tocar na tua vida e você vai ver a diferença. Eu creio nisso. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Fica de pé conosco, então. Bota a mão no teu coração, fecha os teus olhos, esquece um pouco dos problemas, esquece quem está na tua volta. Senhor nosso Deus, nós pedimos, Pai. Oh Deus, Tu sabe o coração, Tu sabe a nossa mente, Deus. Tu conheces os nossos porões, Tu conheces, Senhor Deus, os nossos sótãos, o lugar onde a gente guarda as coisas, Pai. Por isso nessa noite nós queremos orar, Senhor. Vem nos libertar, Deus. Vem, Senhor Deus, com o Espírito Santo sobre a nossa vida. Enche a nossa vida, Senhor. Enche a nossa vida de uma maneira que nada do que é ruim, do que é sujo, do que é podre possa ficar, Deus, mas que aquilo venha, Senhor Deus, tu inunde, Senhor Deus, a nossa vida, e que tudo saia para fora, Deus, que possamos ser curados, Deus, curados porque nós cremos que a tua palavra nos diz que a cura vem de ti, Senhor. Em Ti nós confiamos, Pai, em Ti nós entregamos nossas vidas, entregamos a nossa família, entregamos, Senhor Deus, a nossa cidade, entregamos essa sociedade, Pai, que muitas vezes está corrupta, Senhor Deus, que está estragada, Deus, mas Tu, Senhor, pode, Senhor, restaurar todas as coisas. Tu pode curar essa lepra, Pai. Tira todo o vício, Deus, tira todo, Senhor Deus, a amargura, Pai, todo, Senhor Deus, todo o pecado que está oculto, Deus, que a gente não enxerga, Deus, mas que Tu se enxerga, Pai, que Tu sabe que está ali. Vem sobre nós, Deus, vem sobre nós, Pai, faz o Teu milagre, Deus, faz o Teu milagre aonde nós estivermos, Deus, faz o Teu milagre, Pai, nós Te pedimos, e oramos, e agradecemos, Pai, porque sabemos, Pai, que a Tua graça nos alcança, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai, em nome de Jesus. Irmão, abençoa teu irmão, dá um abraço nele, e até o nosso próximo culto.